A palavra do Senhor diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Porém, o maior destes é o amor. Nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem nos dado até aqui nesse tempo de culto. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de, como igreja, te oferecer nossa adoração. E te pedimos nessa hora, Senhor, que o Senhor realmente fale a nossa vida. Que o Senhor ilumine o entendimento, a compreensão e a obediência à Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito ministre aos nossos corações, à nossa mente, Pai. E que o Senhor nos ajude a darmos, ó Deus, um passo além de onde estamos. Que nós avancemos na jornada da fé. Para a glória do Teu nome, Senhor. Para o nosso bem, para a nossa maturidade. E para o bem do povo aonde nós servimos. Em nome de Jesus. Amém. Palavra mais desgastada da atualidade, talvez. Amor em tudo, de músicas a novelas. Artistas cantam: eu quero um amor maior que eu. Amor de toda forma. Panfletos. Mas a experiência desse amor é rasa como uma poça d'água. Você pode até se molhar, se sujar, mas não há profundidade. Palavra tão falada e tão pouco conhecida. Afinal de contas, defina de fato o que é amor de verdade. É sentimento? É aquele momento de arrepio? Amor é apenas aquilo que nós aprendemos a admirar, olhar e desejar? O amor de fato é decisão, compreensão, caminhada junto, enfrentar situações boas e ruins juntos, que é amor de verdade. Tão falado, tão pouco conhecido. Prática tão distorcida e muito pouco efetiva. É comum, principalmente em grupos chamados coletivos dos nossos dias, ações, saídas para fazer algum tipo de atividade, com o objetivo de mobilizar, ajudar, proclamar, fazer alguma coisa, uma ação. E as pessoas falam tanto em amor, mas onde estão as relações de fato?
os contatos de fato, as vivências de fato. Como igreja, queridos irmãos, como nós podemos trabalhar não apenas a palavra, mas de fato a vivência do amor, sem cair na pieguice de apenas mencionarmos e dizer eu te amo, ou coisas que a gente sabe que é tão fácil hoje em dia falar. Como a igreja pode trabalhar essa expressão, irmão, sem cair num vazio, na decepção às vezes de agir, de lutar e não encontrar eco naquilo que se faz? Como a igreja pode vencer a ineficácia que nós vemos tanto nesses nossos dias quando se fala de amor? Quero, a partir desse texto, irmãos, observar algumas questões, e eu quero defender diante dos irmãos que, entre outras questões que nós veremos ao longo desse ano, estudando sobre o amor, procurando exercer o amor e viver o amor, a título de introdução nessa noite, eu gostaria de defender com os irmãos que o amor é o caminho do serviço e da maturidade. O caminho de fato servir ao outro, colocar diante do outro, e também o caminho de alguém que já está um pouco mais calejado com a vida, já tem mais experiência e não vai cair em qualquer furada, mas vai aprender a viver e analisar cada situação com serenidade, com a vivência e o olhar para aqueles que já vieram antes de nós e que demonstraram de fato como se experimenta e se processa e se usufrui do verdadeiro amor. O texto que nós temos em mãos, irmãos, é um bom exemplo disso. No meio de confusão, no meio de uma igreja tumultuada, um apóstolo, enviando sua carta, começa a mostrar para aqueles irmãos a sublimidade do amor. E olha para nós hoje, porque a Bíblia é escrita para todos os tempos, todas as épocas e todos os lugares, todas as circunstâncias. A Bíblia não é um livro de 2000 anos atrás, ela é o livro mais atual que existe. Usando palavras de Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o seu jornal de amanhã. E ela nos traz, irmãos, o que de fato nós podemos aprender sobre o amor. O apóstolo Paulo escreveu grande parte das suas cartas elogiando o amor das igrejas. Se você começar a ler, por exemplo, a primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer lá no capítulo 4, verso 9: quanto ao amor, não há necessidade que eu vos escreva. E no verso 10, ele vai continuar: porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando. É uma realidade na igreja de vocês, ó Tessalonicenses. Porém, quando Paulo escreve aos Coríntios, o texto que nós estamos lendo aqui e trabalhando, Paulo tem a preocupação constante de exortar aquela igreja à unidade, a mostrar, irmãos, dia a dia na sua vivência que era uma igreja só, porque o que ele tem de informação daquela igreja é que há vários partidos e grupos, e esses grupos são concorrentes dentro da igreja. Você já deve ter ouvido muitas vezes aquele texto que uns dizem que são de Pedro, outros de Apolo, outros de próprio Paulo e outros mais espirituais. Não, nós somos de Cristo. E nos nossos dias não é diferente para você ver isso. Quando muitos se arrogam de dizer: não, eu só quero estar dentro da igreja para buscar o Senhor e nada mais. E aí uns outros dizem: mas olha, você vem adorar e não vai servir o irmão que está com fome? E outros dizem assim: olha, você vai ajudar o que está com fome, mas você não participa de nada na vida da igreja. E outro vem e diz assim: olha, você faz tanta coisa, mas não ajuda na obra missionária. Partidos, divisões que muitas vezes nós não percebemos que estão acontecendo. E Paulo chama aquele grupo a dizer assim: olha, vejam o que é ser igreja de verdade. Uma expressão tão simples, mas que abarca tantas situações.
Paulo, irmãos, escrevendo aquele grupo, também está preocupado em dizer e ensiná-los a aprenderem uma vida de fé simples. Aquela igreja precisava experimentar o amor de fato e a correção de erros que frequentemente visitavam aquela igreja, principalmente erros do paganismo, porque Corinto estava numa região mergulhada em cultos pagãos. Naquela cidade havia templos pagãos e constantes adorações lideradas por mulheres, e essas mulheres que lideravam esses cultos pagãos muitas vezes eram vistas por crentes agora dentro da igreja de uma forma errada, e Paulo tinha que exortar aquela igreja a como proteger a mulher, como cuidar da mulher, como não deixar que ela fosse tratada como uma dessas que dirigiam cultos pagãos. Daí você vê Paulo mostrar uma aplicação, por exemplo, do véu, da mulher estar em silêncio na igreja, e outros hoje distorcem esse texto falando de patriarcalismo, de preconceito e coisas que por aí. Paulo está preocupado, irmãos, em trazer aquela igreja para uma vida de fé realmente vivida em amor. Na igreja de Corinto, irmãos, diferentemente das outras igrejas que ele escreve, havia um quadro de muitos dons existentes. Aquela é uma igreja que tinha praticamente todos os dons que você vê relacionados no Novo Testamento. Havia dentro daquela igreja gente que profetizava na asepsia mesmo da palavra. Havia naquela igreja gente que tinha dom de cura. Havia naquele grupo gente que pregava muito bem. Havia mesmo uma variedade, uma riqueza de talentos e dons no meio daqueles irmãos. Mas Paulo vai dizer para eles que tem alguma coisa que não está fechando essa conta. Embora tenha muita gente capacitada, um material humano fantástico, há alguma coisa que precisa ser revista aí. E aí, queridos irmãos, como se não bastasse Paulo ter passado 1 ano e meio ali pregando a palavra semanalmente, Atos capítulo 18, de 1 a 11 vai nos mostrar isso. Mais à frente, quando ele recebe notícia daquele povo, ele vê que a situação exigia cuidados. É preciso corrigir o rumo, corrigir a rota, voltar para a centralidade do que vocês aprenderam. Havia, irmãos, muita valorização de sinais, e o capítulo 10 aí da carta vai combater essa questão, mostrando que o povo de Israel, a quem eles ouviram tanto, o povo de Israel passou por muitos sinais, milagres, porém Deus não se agradou daquela geração. E o texto então do capítulo 10 mostra o peso disso. No versículo 8 você vai ver quando o povo de Israel dá lugar à imoralidade, mesmo estando debaixo de sinais e milagres, o Senhor provê realmente tratamento duro. E aqui nos capítulos 11 a 14, o apóstolo Paulo vai trabalhar o aspecto de culto daquela igreja. Quando vocês se ajuntam, quando vocês entram para cultuar ao Senhor, vocês precisam observar algumas questões. E aí, irmãos, no capítulo de número 11, versos 2 a 16, ele vai tratar da questão da proteção da mulher dentro de uma cidade que está num contexto muito paganizado. Dos versículos 17 ao 34 do capítulo 11, o valor real da ceia do Senhor. Diferentemente dos nossos dias, a ceia naqueles dias era um momento realmente de comer junto. Não era apenas um pedaço de pão, não era apenas um cálice com suco, mas lá era uma refeição comunitária. E ali nesse texto então, a partir do verso 17, Paulo vai dizer: olha, eu não posso elogiar vocês, porque quando vocês se juntam é para pior, não é para melhor. Vocês vão celebrar a comunhão juntos e um come mais do que o outro, come na frente do outro. Tem gente saindo bêbado da igreja, que história é essa? E aí ele vai recuperar o valor da ceia do Senhor, trazendo ipsis literis aquilo que Jesus falou naquela última noite, trazendo, irmãos, o ensinamento e mais ainda, a verdade que nós precisamos buscar ao celebrar esse sacramento tão lindo. Nós vamos então, irmãos, para o capítulo de número 12, onde o apóstolo Paulo vai mostrar que havia realmente uma dinâmica muito grande de dons, de talentos dentro daquela igreja. Porém,
Não deveria haver supervalorização de um dom em detrimento de outro. Cada um tinha sua importância. E Paulo vai usar a figura de um corpo humano, mostrando que se alguma coisa muito pequena, distante até do nosso olhar no corpo sofre, todo o corpo sofre. Há de fato alguns órgãos que são aparentemente mais importantes porque governam, eles determinam o funcionamento da máquina humana. Porém, todos têm o seu grau de importância, todos têm a sua função para o bom andamento, literalmente falando, pensamento, visão, audição, olfato e tudo mais. Todos na igreja têm de fato a sua importância, o apóstolo vai dizer. Porém, irmãos, quando ele chega no capítulo de número 13, ele vai dizer assim: mas tem algo mais excelente que todos nós precisamos observar, e é esse caminho que eu quero mostrar para você. E aí ele começa então a falar, irmãos, que ainda que hajam os dons mais fantásticos, nada disso vai ser de fato valorizado se não houver a vivência do amor. É interessante você observar no seu texto que o apóstolo vai usar nos primeiros versículos aí do capítulo 13, de 1 a 3, ele vai exatamente falar dos dons que eram mais destacados dentro da igreja de Corinto. Aquilo que eles davam mais valor, aquilo que eles pegavam e falavam: não, isso aqui é o que deve ser realmente o carro-chefe da nossa caminhada. Paulo vai dizer: olha, ainda que isso aconteça, se não tiver amor, a casa caiu. E aí, irmãos, entrando então na questão do amor como caminho do serviço e da maturidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque serviço é atitude, é ação, é agir de fato. E maturidade sugere você ter razão, compreensão e entendimento das coisas. O amor precisa ser vivido, mas precisa ser também entendido, compreendido. E Paulo vai mostrar então nos versículos de 1 a 3, irmãos, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você, que o amor é superior a todos os dons. O amor não é um dom, o amor é um fruto do Espírito. Na sua Bíblia está escrito: o amor é o dom supremo. Você pode riscar isso aí, porque isso vem de tradutor, vem de copista, não é texto sagrado. Isso é orientativo para a sua leitura, como os números que você tem de divisão de versículos. Mas se você vai a Gálatas capítulo 5, verso 22, você vai ver que o fruto do Espírito é o amor. E por que há essa distinção? Porque dom, uns têm, outros não têm. Um tem o dom de falar e o outro não tem. Um tem o dom da hospitalidade e o outro não tem. Um tem o dom da misericórdia e o outro não tem. Mas o amor, que é um fruto do Espírito, é para todos. E é exatamente aqui, irmãos, que pega, porque você não tem direito de dizer: eu não vou com a cara desse irmão. Ora, isso é antibíblico. Você não tem direito, como igreja, de dizer: não posso cumprir essa palavra porque eu não tenho esse dom. Amor é fruto do Espírito. Logo, se você é um crente salvo, confessa Jesus como Senhor e Salvador, o amor deve ser uma marca da sua caminhada. Não é optativo, não é seletivo, é marca. Assim como você confessa que Jesus é o Senhor da sua vida, você precisa aprender a discernir e servir em amor. Paulo, irmão, segundo Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele vai desmistificar a interpretação que os coríntios tinham dos seus dons, mostrando que o amor é superior, ele é melhor do que o dom de línguas, está aí no primeiro versículo. O amor é melhor do que o dom de profecia e de conhecimento, verso 2. O amor é melhor do que o dom de milagres, ainda no verso 2. O amor é melhor. O amor é melhor do que a contribuição sacrificial, verso 3. O amor é melhor, queridos irmãos, do que o próprio martírio, o dar a seu corpo para ser queimado, segundo nos temos no verso de número 3. Por que o amor é maior, é superior a esses dons, irmãos? E aí o próprio texto vai nos mostrar pelas suas qualidades e pela sua perenidade.
Toda aplicação de dons que a igreja tem é temporária. Não existe ninguém que tenha, por exemplo, o dom de curar como algo perene. Se você quer entender isso, o exemplo é simplório, mas é real. Se alguém tem o dom de cura, que ele vá até um hospital e ali ele resolve o problema de todos. É simples, é óbvio e é direto. Se alguém tem o dom de interpretar o que alguém está dizendo, esse alguém vai ser um interpretador a todo tempo. Mas a grande prova que não é assim, que é realmente algo que o Senhor concede em algum momento, e que isso não dura para a vida toda, é que o próprio Paulo, em determinados momentos da sua caminhada de vida, ele não pôde curar. Em determinados momentos da sua caminhada, ele passou por situações duras, e teve que passar por elas, e não agiu, se colocando com o dom em seu favor. Os dons passam, e o próprio texto vai nos mostrar isso. Porém, o amor, irmãos, não passa jamais. Os dons cessam, eles são apenas para essa vida e para alguns momentos. E de novo, voltando ao reverendo Hernandes, ele comenta que os dons são para a igreja militante, para a igreja de hoje. Nós servimos uns aos outros com os dons e talentos que o Senhor nos concede. Porém, irmãos, o amor, ele é não só para agora, mas é também para a igreja triunfante, a igreja que já está no Senhor. E a igreja na qual todos estaremos no dia que o Senhor nos chamar, ou se Jesus voltar antes, nos levar para estar com Ele para sempre. O amor transcende a história e é eterno. Agora olhe para o seu texto para vermos algumas comparações que Paulo faz. Irmãos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, o símbolo que retine. Paulo faz aqui uma alusão, irmãos, aos chamados para os cultos pagãos dos seus dias. Naquele tempo, no momento desses cultos, um grande prato, tipo, agora não temos mais, mas tipo um prato de bateria, era batido sonoramente pelas ruas, anunciando o momento que as pessoas deveriam entrar naquele templo e ali partir para as suas celebrações pagãs. E aquilo metodicamente ia batendo, aquele plém terrível, e as pessoas iam ouvindo aquilo, e ouvindo aquele som cansativo, pesado. Ele usa também a outra figura aí, o bronze, e você pode pensar hoje num grande sino, e aquilo sendo espancado, marretado, continuamente. Você pode gostar do som 1, 2, 3, mas dali a pouco você diz, para, não dá mais. Se eu não tiver de fato amor, eu posso ter, e aqui Paulo vai usar, irmãos, um grande argumento de exagero, ele vai ao extremo. Eu posso falar todas as línguas que os homens falam, mas eu poderia falar todas as línguas, até mesmo que os anjos falam. Se não houver amor envolvido nisso, eu vou ser como aquele som pesado, cansativo, que é difícil de suportar. Paulo não está afirmando, irmãos, a questão de um chamado dom de línguas, como é conhecido nos nossos dias, principalmente no meio pentecostal. Ele não está colocando aqui um nível de línguas como se elas de fato existam, como línguas espirituais. Mas ele está mostrando num exagero, numa grande hipérbole, que é possível até mesmo que ele falasse todas essas coisas, mas sem o amor, isso não teria valor algum. Essa é a questão, o amor. Ele continua dizendo, eu posso ter o dom de profetizar, eu posso conhecer os mistérios, ou seja, tudo aquilo que tem se buscado compreender, e toda a ciência. Eu posso ter o estudo e eu posso ter a visão de fé, eu posso ajuntar as duas coisas na sua plenitude, é o que ele diz aqui no texto. Porém, ainda que eu transporte montes, ainda que eu tenha uma fé gigantesca, isso não vai representar nada, porque de fato isso precisa acontecer em benefício de outrem. A fé não é para mim mesmo apenas. A profecia, o interpretar a palavra, o colocar a pessoa diante da convivência para que ela se veja como necessitada de Cristo, se não for por amor vai ser complicado. E no terceiro versículo, irmãos, ele diz, ainda que eu pegue todos os meus bens e distribua entre os pobres,
ou ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, ou seja, que eu possa até repetir aquilo que Jesus fez, se não for de fato por amor, nada disso vai trazer resultado, ser aproveitado, ser útil. Porque o amor, ele é de fato superior aos dons. A vivência do amor é superior aos dons. Mas aí, irmãos, a gente vai ver que o amor não é apenas para ser imaginado, pensado, ele é para ser vivido. E como que nós descobrimos, ou como nós percebemos se de fato isso está acontecendo? E ele vai mostrar então, irmãos, e é o segundo ponto nosso: o amor é vivido, aperfeiçoado, é compreendido exatamente no trato que eu tenho com o outro. E os versículos 4 a 8 vão nos mostrar isso. Irmão, irmã, paciência não é algo que você observa com coisa. Paciência você observa quando você tem outra pessoa interagindo com você. Ninguém fala assim: olha, tenha paciência com esse banco. Embora às vezes a gente precise, né? Está doendo um bocado das costas e tal. Mas paciência de verdade você tem, querido irmão, quando alguém te faz algum mal, quando alguém te traz algum tipo de perturbação, quando alguém te faz sofrer alguma coisa e você, não vou retribuir, não vou devolver, não vou dar troco. Eu vou realmente suportar e transpor isso aí. Ser benigno, irmão, exercer o bem, é algo que a gente faz com o próximo. Fazer o bem apenas para quem está no nosso meio de convívio é razoável, mas para quem a gente não conhece, para quem está diante do nosso raio de visão, para quem está distante do nosso raio de visão, perdão, isso é fazer o bem de uma forma que a gente está se doando sem saber se vem alguma coisa em troca ou não. Falo isso muitas vezes aqui, irmãos, porque investimos em missões em locais que a gente sabe que dificilmente virá um crente aqui para dizer: olha, por conta das ofertas de vocês eu me converti. Nós estamos em outros países, em outros contextos, e nós investimos e cremos que o Senhor está proclamando o reino ali através de outras pessoas, e nós fazemos isso por amor ao nosso Deus e à humanidade, mas sem ter um nome, sem ter alguém com endereço, a gente crê e entrega. Benignidade. Mas ele vai mostrar também, irmãos, o que não é amor. E aí ele vai usar a figura dos ciúmes. E olha que ele diz assim: arder em ciúmes. Não é apenas aquele ciúme que você tem daquela pessoa amada, né? Que te espera voltando todos os dias, no final da tarde, alguma coisa assim. Aquele ciúme bom, né? Carinho. Mas a ardência, a possessão, a questão, irmãos, da gente dizer: é meu, somente meu, eu não divido, não posso. A opressão pelo objeto ou pela pessoa. O amor não arde assim. O amor não se ufana, ele não se compara. Eu não fico me comparando com a outra pessoa para dizer: o meu dom é melhor do que os demais, meu ministério é maior do que o seu, a minha importância é maior do que a sua dentro da igreja. Isso é se ufanar. Sou o melhor, o cara. É a soberba, como o apóstolo coloca aí no próprio texto, irmão. Não há exaspero, chilique, explosões de egoísmo. O amor não carrega isso. Mas eu gostaria de perguntar a você, querido irmão, se você não percebe nessas questões, gostaria que você pensasse sobre a palavrinha que está aí no final do versículo 5, ressentimentos. Está aí uma questão, irmãos, para a gente ter uma boa régua para medir o amor. Ressentimentos. Talvez seja aquilo que está mais presente nos nossos dias. Pessoas que não perdoam. Não, eu perdoo, mas eu não esqueço o que me fizeram. Não abandonam as acusações, as mágoas.
A gente vira o ano, troca de roupa, né? Você, como um bom brasileiro, veste amarelo, verde, pensando na cor do ano, aquela coisa toda, mas o coração está daquela cor, né? Um breu. Porque alguém falou alguma coisa que você ouviu e não gostou, porque alguém colocou alguma coisa que você precisava mudar, e alguém chegou e falou assim: olha, isso está errado na sua vida. E aí a gente já dá aquela carteirada. Quem você pensa que é para falar comigo assim? Não perdoo. Ressentido, azedo. Levo isso comigo para onde for, mas o verdadeiro amor não se ressente do mal. Quando você começa a observar essas coisas, irmãos, você vai tendo um sentido de que, de fato, servir em amor é sofrer também. Agora a gente começa a perceber, irmãos, que dizer que ama o outro é fácil. Mas amar o outro, quando a gente sofre alguma coisa dele, a conversa já começa a ganhar um peso. Perdoar alguém que de repente falou uma palavra que me colocou por baixo, que os meus amigos, ao me observarem, vão ter um aspecto de mim como um sujeito menor, mais tonto, mais incapaz, não perdoo. Jamais. O que é isso? Mexeu com a minha honra. Perceba, querido irmão, que servir ao outro é sofrer, porque de fato servir em amor muitas vezes é perda, é entrega. É você saber que está abrindo mão de alguma coisa que você tem direito, mas você diz: eu abro mão de fato, para que esse, essa, aquele, aquela seja abençoado. Os pais sabem fazer isso bem, porque os pais acumulam para os filhos, segundo a Bíblia ensina. Os pais, eles trabalham, eles vivenciam uma questão de irem conquistando um certo patrimônio, conhecimento, maturidade, e de repente chega alguém dentro do lar. E aí você vê o pai que trabalhou, está crescendo profissionalmente e tal, mas agora ele vai abrir mão para que o filho ou a filha possa receber, estudar num bom lugar, ter acesso a boas informações. O pai estava com um troquinho, chega o filho lá: pai, eu quero levar uma gatinha para tomar um sorvetinho. Quanto que é o sorvete, filho? R$100, pai. Super inflacionado, mas vai lá, meu filho, leva. O pai conquistou uma casa, e muitas vezes o quartinho que era o da TV vai ser o quarto onde ele vai orar pelo filho e chorar. Porque o filho dá as costas e acha que tem que viver a vida e curtir, porque tem alguém lá atrás bancando. Quantas mães abrem mão da sua saúde, do seu tempo, nas madrugadas orando, clamando a Deus, estão doando, abrindo mão, perdendo, para que o outro possa ganhar. Quando a gente fala assim de família, irmãos, é tranquilo num certo sentido. Mas pensa que a igreja é a mãe de muitos e muitas. A igreja é aquela que é chamada para orar, se doar, investir, dar dinheiro, dar comida, colocar em muitos que às vezes eles recebem isso, depois de um tempo dão as costas, vão para fora, vão caminhar, não tem gratidão. O nosso coração grita: olha o quanto tempo você perdeu, você investiu, colocou nisso aí, e agora você é um banana, você gastou, perdeu, perdi. E por quê?
porque houve alguém que entregou, foi a vida por mim, e eu sei o que eu ganhei pelo sacrifício dele. A igreja, queridos irmãos, mesmo sendo abandonada muitas vezes, como muitas vezes acontece, ela tem que ser sempre aquela que volta e vai ceder o perdão, o afago, o retorno, o vamos lá, vamos levantar, vamos caminhar, vamos em frente. Como eu falei com você, o amor é um caminho do serviço. Não é automático. Falar que ama, é o que eu estou dizendo desde o início, é simples demais. Mas começa a vivenciar isso. Começa de fato a ver pessoas que às vezes você investiu, colocou de fato muita oração em cima. E aí você vai começar a perceber, querido irmão, se você está nessa jornada ou não. Muitas pessoas entram dentro da vida da igreja apenas para receber. Quantas brincadeiras a gente não faz? Não tem o crente 6 horas? Lembra disso? 6 horas por mim? Mas que dia que você vai estar orando, irmão? Não, quando eu estiver mais firme na fé, miserável. Porque a Bíblia fala para você orar todo o tempo, estando firme ou não estando firme. Perceba, meu irmão, que do ponto de vista que a gente olha, cada um de nós vai ter experiência de que ora foi abençoado, ora foi abençoador, ora ouviu uma palavra, ora foi chamado a falar uma palavra, ora foi alvo de contribuição, ora foi aquele que contribuiu. E nisso Paulo está dizendo, olha, é o amor que se movimenta essa engrenagem. Ele dá não apenas um tempero, mas ele dá de fato a substância que a igreja precisa ter para caminhar. E aí, querido irmão, olhando um último ponto, dos versículos 11 a 13, do versículo 9 até o 13, nós vamos para um ponto em que o amor verdadeiro, ele vai revelar o conhecimento de Deus e da eternidade. Não tem sentido falar de amor, irmãos, se não for para nós conhecermos aquele que é o verdadeiro amor. E a Bíblia nos ensina que Deus é amor. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. A Bíblia nos ensina que Jesus é amor. A Bíblia nos ensina que o Espírito Santo é amor. Logo, a igreja que busca vivenciar o amor, ela vai conhecer o Senhor a cada momento. Mas vai conhecer mais, vai conhecer a promessa do Senhor. E vai vivenciar a promessa do Senhor dia a dia. Vamos olhar para o seu texto? Porque o versículo de número 8, ele vai dizer assim, o amor jamais acaba, já vimos isso. Ele diz, as profecias vão desaparecer, as línguas vão cessar, a ciência vai passar. E aí ele começa a dizer, porque tudo na nossa vida, numa certa parte, é o que a gente tem de conhecimento, que a gente vai aprendendo, estudando, experimentando, vivenciando. Mas a outra parte é fé, é o que é profetizado, é o que é trazido da eternidade para nós, é a revelação que vem do Senhor. Mas aí ele começa a dizer, verso 10, quando vier a perfeição, a visão plena de todas as coisas, o entendimento de tudo, então aquilo que nós víamos só em parte, só de um jeitinho, só com o nosso olhar particular, isso vai ficar para trás, vai ser aniquilado. E aí ele traz então, irmãos, a visão que nós precisamos ter da expressão maturidade. Porque ele vai dizer assim, olha, quando eu era menino, eu realmente agia como alguém daquela idade, daquela época. Irmãos, pensa em você quando era garoto. Pensa você, minha irmã, garotinha. A menina lá, né, dona Nadir? Do livro, né? Naquela época, arteira toda a vida e tal, e vira um exemplo de fé para todos nós, né? Na longevidade do Senhor. Mas quando a gente é garoto, irmãos, a gente vive assim. Tudo é para ontem.
Promete um presente para o seu filho, diz que é para o próximo Natal, para você ver o que vai acontecer. Pai, o Natal é amanhã, não é assim? Irmãos, quando a gente é garoto, a gente é afobado nas palavras, a gente é apressado, voluntarioso, a gente é agitado. A gente não vê as coisas de forma global, holística. Mas quando nós vamos ganhando experiência, maturidade, e aí Paulo vai dizer, quando eu cheguei a ser homem, eu abandonei as coisas da meninice. Caros irmãos, quando a gente é adulto, a gente vai tendo o poder de planejar mais as coisas. A gente vai tendo a sabedoria de se calar quando houve alguma coisa que não está muito legal, e a gente não precisa ser afoito em responder. O tempo vai mostrando, vai dizendo, vai nos ajudando. Quando a gente é adulto, irmãos, a gente vai conhecendo mais. Sabe por quê? Porque a gente vai aprendendo que acima de nós está aquele que vê todas as coisas de fato como elas são, e não apenas como nós estamos vendo. Imagina, querido irmão, irmã, quem vê tudo, conhece tudo, porque criou tudo, todas as coisas. E esse alguém revelando a você como as coisas são de fato. O verso 12 vai mostrar o argumento de Paulo para o que ele diz no verso 11. Ele diz assim: porque agora nós vemos como um espelho, obscuramente. Nos dias de Paulo, irmãos, os espelhos eram metal polido. Não era tão usado a questão que você vê hoje. Quando você pega um espelho hoje, ele é fidedigno à imagem que está sendo ali projetada. Mas naqueles dias, no metal, por mais polido que fosse, a visão era muito turva. Isso ia ajudar um bocado de gente, né? Olhar no espelho e falar, estou bonitaço e tal, mas melhorou, já era. Agora você tem que reconhecer que não é assim, né? Mas ele fala, a gente olhando por aqui, a gente vê as coisas não tão claramente como a gente gostaria. Mas aí ele diz, então, ou seja, lá naquele momento, quando obtivermos a maturidade, quando vier a perfeição, quando vier o que é perfeito de fato, nós vamos ver face a face. Perceba o raciocínio do apóstolo aqui, querido irmão, querida irmã. Hoje, aquilo que eu e você experimentamos nas relações uns com os outros, não trazem para nós a clareza plena de que, de fato, alguém ali está vendo o Senhor através de nós. Mas, investindo nisso, caminhando nisso, havendo maturidade nisso, um dia nós vamos ver plenamente o Senhor falando conosco. Você foi um servo bom, um servo fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. É a aplicação daquela parábola. Querido irmão, querida irmã, nos nossos dias você aprendeu a ouvir aquela expressão assim, cada um tem a sua verdade, que é uma expressão falaciosa, mentirosa, porque na realidade cada um de nós vê por um ângulo, mas há uma só verdade em todas as coisas. Só que eu vejo daqui e vocês estão vendo de lá para cá. E aí eu tenho uma perspectiva, uma impressão, que é algo subjetivo, e você tem a sua impressão, que também é subjetiva. E muitas vezes nós nos conflitamos porque as nossas visões são díspares, mas a gente quer empurrar que a gente está certo e o outro está errado. E o outro quer empurrar que ele está certo e nós estamos errados. Aonde isso se resolve? Quando eu e o outro nos achegamos a Cristo e pedimos, Senhor, mostra a realidade. Não mais como um espelho turvo, mas agora, Senhor, com o teu olhar, que enxerga todas as coisas. Querido irmão, querida irmã, o caminho da maturidade, o caminho do amor, é aquele caminho, irmãos, que a gente vai colocando em Cristo a sua visão completa sobre nós, porque Ele vê de cima, onde ninguém alcança. O Senhor vê todas as coisas com um olhar privilegiadíssimo. Mas o Senhor vê mais, Ele vê o meu olhar, o seu olhar, o olhar de cada um que está ao redor da determinada situação.
E o Senhor vê além disso, irmãos, e aqui eu vou pedir licença, uma licença para citar, mas o Senhor vê de baixo, e aqui o de baixo é a licença. O Senhor vê os inimigos que nós temos, que o tempo todo tentam nos fazer fracassar na nossa missão. Jesus vê de lá, vê daqui, vê de lá e vê de acolá. O Senhor vê todas as coisas. E aí Ele nos defende, Ele nos capacita a lutar, Ele nos capacita a amar, com todas aquelas questões que eu já citei antes. E o verdadeiro amor, irmãos, ele revela o conhecimento de Deus e a eternidade, e você vai ver a eternidade aí no verso 13. Porque o apóstolo vai citar a fé, a esperança e o amor, que são realmente sentimentos e vivências que o crente deve ter todos os dias. A fé, como você sabe, segundo o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, é um dom de Deus, é um presente que o Senhor nos concede. Eu só posso crer porque Deus me deu o dom de crer nesse sentido. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ele diz também, querido irmão, que a esperança está presente. E o que é a esperança do crente para que ele busque desenvolver em amor? A esperança, querido irmão, é que Deus tem uma promessa para ser cumprida por nós, em nós, através de nós. Nós vivemos dias, irmãos, em que as pessoas hoje, elas só querem sobreviver. Mas me perdoe, sobreviver para quê? Se não há esperança. Sobreviver para quê se eu não acredito que posso melhorar esse mundo? Sobreviver para quê se eu não posso fazer a diferença? Eu queria viver um pouco mais. Ora, sendo assim você vai mudar? Você vai ser gente melhor? Você vai aprender mais? São perguntas difíceis, mas elas estão aí. E aí ele diz: porém, o maior desses, maior do que a certeza do cumprimento da promessa, maior do que mesmo a crença no sentido de ter a vivência com o Senhor, é de fato experimentar o amor do Senhor em nós e desenvolver esse amor por outras pessoas. Gostaria, querido irmão, querida irmã, de perguntar para você: nós sabemos onde o verdadeiro amor se revela? O verdadeiro amor se revela em amar aquele que não merece ser amado. Difícil isso. O verdadeiro amor, irmãos, é o que Deus faz por nós. Porque Ele demonstrou o seu amor através da morte do seu Filho, enquanto nós ainda estávamos no pecado. Romanos 5:8. Jesus não esperou ninguém de nós se converter, ser bonzinho, para morrer na cruz. E às vezes eu e você colocamos o preço. Eu só vou amar tal coisa, tal pessoa, tal obra, se eu obtiver um retorno, lucro, gratidão. Jesus não esperou nada disso. Deus sempre vem a nós primeiro, irmãos. E essa é uma questão que nós podemos realmente começar a observar. Se como igreja nós vamos a esse mundo, ou se nós de repente estamos esperando esse mundo mudar para nós irmos até ele. 1 João 4,10 diz assim: nisto consiste um amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, pagamento pelos nossos pecados. Como nós aplicamos isso nessa noite, irmãos? Gostaria de convidar você a orar. E orar no sentido de pedir a Deus que concedesse a você um coração como o de Jesus.
Se eu fosse dizer para você que eu sou um exemplo de amor, eu estaria mentindo crassamente aqui. Eu preciso aprender isso também. Preciso aprender a ter um coração como o de Jesus. Se eu fosse dizer para você que eu conheço bons exemplos de amor, eu conheço. De ler, de ver, conheço muita gente que é gente boa demais. Mas o fato é que eu e você precisamos sair daqui com essa palavra no nosso coração e na nossa caminhada. E aqui entra a questão de você orar e pedir ao Senhor que aplique essa palavra na sua vida. Não sei onde você trabalha. Eu não sei o que você faz de segunda a sábado ou sexta-feira. Não sei como é que está a sua família hoje, suas relações familiares, suas amizades, com quem que você está andando. Mas uma coisa eu quero realmente trazer para o seu coração. Se você hoje começar a pedir ao Senhor que Ele molde o seu coração como o de Jesus, Deus vai começar a mexer nas coisas da sua vida. Deus vai começar a abrir os seus olhos para pessoas perto de você que precisam de uma atitude de amor. Deus vai começar a te confrontar em algumas questões. Deus vai começar a colocar diante de você: será que você precisa disso tudo mesmo? Será que é para isso que eu te criei, para isso que eu te coloquei nessa terra? Será que você vai sair sem falar com essa pessoa aí perto de você? O Senhor vai começar a levantar certas questões, irmãos, que estão além da nossa palavra aqui. O que Jesus fez por nós, irmãos, é impagável. Mas esse é um tempo que o mundo precisa conhecer o amor verdadeiro. E é a igreja do Senhor que tem essa missão. Queria te convidar a orar, falar com o Senhor nessa hora.